Olá, meninos e meninas, tudo bem? Aula 10 para vocês. Eu sempre peço permissão para chamar vocês todos que estão em casa de meninos e meninas, porque assim como eu chamo os meus alunos, que eu estou cheia de saudade deles, e logo, logo a gente vai estar voltando para a escola para ter esse contato. Hoje nós vamos continuar falando do gênero diário íntimo que nós vimos na aula anterior, falando do livro Diário de Anne Frank, que nós vimos na aula anterior também, e aprofundando um pouquinho mais aquilo que nós vimos a respeito dos tipos de predicado, que são os predicados verbal, nominal e verbo nominal que você viu comigo na aula passada. Os nossos objetivos para você acompanhar aí, porque é importante você saber, e aí você vai olhar na tela junto comigo, eles são: reforçar a compreensão dos aspectos sociais e verbais do gênero discursivo diário íntimo e também identificar os termos constitutivos da oração. Só que hoje nós vamos focar no predicado que nós chamamos de predicado verbo nominal. Depois a gente fala um pouquinho mais dele, tá bom? Para nós começarmos, eu queria que você acompanhasse junto comigo, a gente já vai para a leitura hoje, para a gente falar um pouco mais a respeito do texto. Eu queria que você acompanhasse junto comigo um outro trechinho, que está aí na sua tela, do Diário de Anne Frank, só que escrito num outro momento. O da aula passada, ele era de um momento à frente desse aí. Aqui, ó, você pode ver a data, se você voltar depois lá na aula 9, você vai perceber que a data era diferente dessa data que está aparecendo aqui para você. Isso aí é anterior ao dia 3 de agosto de 1943, um ano depois. Então, tudo isso é importante você pensar. Vamos ler e depois nós vamos ter algumas questões a respeito desse trechinho aí para você pensar junto comigo. Acompanha a leitura na sua casa, lembrando que o texto narrativo ele é um texto figurativo, ou seja, ele possibilita você fazer a leitura pensando e imaginando, ou seja, criando uma imagem, uma figura a respeito do que você está lendo. Então, Belém é uma cidade quente pra caramba. Acompanhe aí junto comigo esse relato da Anne a respeito do calor que ela estava vivendo também num período bem próximo ao que a gente está vivendo aqui em Belém. Diz assim, ó: querida Kitty, está um maior calorão. Todos estão bufando e exaustos. E neste calor eu tenho que andar a pé. Você também anda a pé, indo para a sua escola? Nesse solzão, quando a gente voltar, vai ser bem complicado, não é? Mas a Anne, ela andava e ela sabia exatamente o que você sente. Continua aí a leitura a partir aqui do meio do parágrafo. Só agora compreendo o prazer de andar no bonde ou nos carros abertos, mas esse luxo não é mais permitido para nós, judeus. Temos de nos contentar com nossos próprios pés. Só um meio de transporte ainda nos é permitido: a barca. O barqueiro, no cais de Joseph Israel, nos leva para outra margem. Não é por culpa dos holandeses que a vida é dura para os judeus. Ai, se não precisasse ir para a escola. Durante as férias da Páscoa, roubaram minha bicicleta e o papai levou-a da mamãe para uma casa mais segura de amigos cristãos. Felizmente, as férias estão chegando. Mais uma semana e estou livre disso. Olha só a Anne falando da rotina dela, que não era uma rotina fácil. Por isso que você tem que ler. Vou mostrar de novo o livro para você. Tem outras capas, por isso que você tem que ler. Você com certeza vai se identificar muito, porque ela passou calor, ela ia a pé para a escola, ela teve a bicicleta roubada, ela passou por diversas situações que faziam com que ela se sentisse desconfortável. E quando nós estamos lendo o texto, nós precisamos pensar quem era ela, por que ela estava escrevendo, o que ela queria transmitir, que tipo de sentimento a gente percebe quando a gente lê um texto como esse. E aí agora você vai acompanhar algumas perguntinhas para nós refletirmos um pouquinho mais sobre o texto. A primeira perguntinha que está aí para você diz assim, ó: mesmo que você não conhecesse o livro, reconheceria no texto características de um diário. Quais são elas? Vamos voltar no texto para você olhar aí junto comigo.
Olha só as características de um diário aqui em cima. A data que eu estou apontando para você, deixa eu apontar desse ladinho que fica melhor, e também a expressão que ela usa para falar com a pessoa, e aí pessoa bem entre aspas, tá bom? Porque Kitty foi o nome que ela resolveu dar para o diário que ela estava escrevendo. Ela resolveu dar um nome que eu acredito que no lugar onde ela morava esse fosse um nome feminino, até para ela se identificar com alguém que se parecesse um pouco mais com ela. A outra perguntinha, volta lá para você ver junto comigo, diz assim, ó, no relato do dia 24, que está sendo apresentado hoje para você, verificamos dificuldades apresentadas por N. Quais são elas? Apesar de serem de uma época diferente da sua, você se identifica com alguma? Pensa aí junto comigo. Vamos pensar na realidade que a N tinha. Ela andava de bicicleta. Você com certeza sabe andar de bicicleta. Se você não sabe, você tem que aprender. Ela reclamava do calor. Se você está em Belém, você também reclama do calor. Ela diz que roubaram a bicicleta dela e porque roubaram a bicicleta, ela tinha que ir a pé para a escola. Talvez você vá a pé para a escola, talvez você ande de bicicleta, talvez sua bicicleta tenha sido roubada. Percebe como você se identifica com alguém que escreveu há tantos anos atrás? Faz uma continha aí para você ver quantos anos tem esse relato que a Anne escreveu. Então, quando você olha para o texto e as obras que nós chamamos de atemporais, ou seja, elas passam de um momento para outro, são obras que fazem a gente se identificar com aquilo que a gente está lendo. E aí, com certeza, você lendo, você vai se identificar com muitas outras coisas. Vamos para a próxima pergunta. Além do relato de ações, também há relatos de sentimentos. Quais podem ser observados no trecho lido? Volta lá para o texto junto comigo para você pensar. Olha o que ela diz. Aqui, ó, não vou relatar todos para vocês, mas nós temos alguns sentimentos muito claros aqui nesse texto. Ela diz aqui nesse comecinho: todos estão bufando e exaustos. Essa é uma palavra, inclusive, que nós usamos muito, né? Bufando. E aí você percebe um sentimento de desânimo, um sentimento de desconforto. Nesse outro trecho aqui embaixo, olha como ela mesma faz um juízo de valor a respeito da situação. Aqui onde eu estou apontando para você. Não é por culpa dos holandeses que a vida é dura para os judeus. Ela tem uma impressão e ela tem um sentimento a respeito daquilo que ela está vivendo. Por último, e aí você vai com certeza se identificar um pouquinho com isso que a Anne está dizendo. Ai, se não precisasse mais ir para a escola, e no final desse parágrafo, bem aqui, ela diz: mais uma semana e eu estou livre disso. Percebe que você tem muitos sentimentos aí de desânimo, de desconforto, de uma falta de vontade de voltar para a escola, que estão muito evidentes nesse trechinho do texto. Vamos continuar agora falando um pouquinho dos tipos de predicado que nós vimos na aula passada, para você pensar mais comigo sobre esses tipos de predicado e depois pensar nas intenções que existem por trás da escolha de um ou outro predicado. É exatamente a mesma coisa que nós vimos na aula anterior. Tipos de predicado. Eu posso classificar esse predicado como nominal, como verbal ou como verbo nominal, dependendo da estrutura que ele tem. Lembra? Trechinho aqui é sujeito e aqui é o sujeito também. Depois eu falo para você desse hoje de manhã que está num lugar que não deveria ser o dele. Quando nós temos sujeito e a estrutura do predicado é de verbo de ligação ou uma combinação que cumpra a função de um verbo de ligação mais um predicativo, que é essa palavrinha sentimental bem aqui, que pertence ao sujeito gente, por isso nós chamamos de predicativo do sujeito. Tá anotando aí no seu caderno a estrutura, verbo de ligação mais predicativo, faz com que esse predicado ele seja um predicado nominal. Predicado verbal, professora,
é o que tem o verbo significativo como núcleo do predicado. E aí, lembrando que o predicado é do verbo para frente, o povo seria o sujeito. Percebe que não tem nenhuma palavrinha aqui que seja referência ao sujeito ou que qualifique um complemento chamado objeto direto ou objeto indireto. Só o verbo significativo é o núcleo desse predicado, por isso eu tenho um predicado verbal. E o último, que é o que nós vamos analisar hoje, é um predicado verbo nominal. Essa frase, ela apresenta, para você pensar aí, uma ordem que nós chamamos de ordem indireta. Esse trechinho bem aqui é o que nós chamamos de adjunto adverbial deslocado. Inclusive, bem aqui depois da manhã, como ele está fora do lugar onde ele deveria estar, nós poderíamos ter uma vírgula. O sujeito é esse aqui. Então, a ordem... Fica olhando aí para a frase para você entender direitinho. A ordem seria sujeito, verbo, depois o predicativo do sujeito e o hoje de manhã deveria vir aqui para o final. Mas eu quero chamar a sua atenção para duas intenções nessa estrutura de frase aí. Uma, quando eu pego o adjunto adnominal e coloco aqui na frente, como você está vendo, é porque eu, que estou dando a informação, desejo chamar a sua atenção, leitor, para essa informação. Então, não foi à toa que a N colocou um adjunto adverbial aqui no começo. A ideia, quando eu tenho essa estrutura, é eu chamo atenção para aquilo que vem em primeiro lugar. Ok? Segundo ponto que precisa chamar a sua atenção. Sujeito bem aqui, verbo significativo bem aqui e predicativo do sujeito bem aqui. Por que é um predicativo do sujeito, professora? Porque é uma qualidade que está relacionada a este sujeito que você está vendo bem aqui. Quando eu tenho essa estrutura, verbo significativo, o tremia é um verbo que traz uma ideia nele mesmo, mas predicativo eu tenho o predicado verbo nominal. Isso significa o que para a gente? Os predicados verbos nominais, eles são predicados que trazem predicativos, ok? Essa informação ela já deveria ter ficado fixa para você, se não ficou, fica agora. Predicados, verbo nominais, elas trazem, aliás, eles trazem sempre um predicativo, ok? E o que é um predicativo? Se você voltar algumas aulas, aula 7, mais ou menos, você deve ter estudado os adjetivos. Um predicativo, ele é um adjetivo. E aí, os adjetivos, eles são escolhas que nós fazemos para nós darmos determinadas informações. Então, quando eu construo um predicado verbo nominal, obrigatoriamente, nesse predicado verbo nominal, vai haver um adjetivo. E os adjetivos são usados para nós darmos características. Lembra quando nós estudamos classe de palavras? E aí, quando eu escolho um adjetivo, eu estou colocando o meu juízo de valor naquela situação ou naquele substantivo. Na aula do 6º e do 7º ano, a aula 6, se eu não me engano, você tem lá uma informação a respeito do que é o substantivo. Então, mesmo você estando no 8º, no 9º, é bem legal você também assistir às aulas do 6º e do 7º, porque você acaba revendo essa questão das classes de palavras. Então, todo predicativo, ele é um adjetivo. Ele tem uma função classificadora. Quando essa função classificadora, ela aparece por causa de uma intenção que eu, produtor do texto, tenho. Então, o predicado verbo nominal, ele é um predicado que ele sempre vai trazer as impressões do autor do texto, o juízo de valor que ele está fazendo alguma coisa. Tanto é que, se voltar, olha lá para a frase de novo, junto comigo, em que o predicado é verbo nominal, você vai ver que a expressão aí, a frase aí, ou a oração aí é: hoje de manhã ela tremia amedrontada. Quem que percebeu que ela estava amedrontada? Eu, escritor do texto. Então, predicativos
São adjetivos que vão fazer parte desse predicado verbo nominal aqui e eles são usados especificamente para demonstrar intenções do autor do texto. Vamos pensar mais um pouco a respeito do predicado verbo nominal aí no próximo slide. Olha só essa frase, também é inspirada lá na leitura da Anne. Eu acho a vida dura para os judeus. Está acompanhando aí? O sujeito, separadinho bem aqui, uma única palavra é o sujeito. E o predicado é tudo isso que você tem. Acho a vida dura para os judeus. Tá separadinho aí para você tentar entender bem como é que funcionam essas relações. Aqui, ó, o verbo achar é um verbo significativo, ok? Verbo significativo é aquele que traz uma ideia nele mesmo. Ele é diferente do verbo de ligação. O verbo achar, ele é significativo. Quem acha, acha alguma coisa, certo? Se você se perguntar aí, eu acho o quê? Continua olhando para a frase que você vai ver a resposta. Quando você entrar na sua sala, por exemplo, depois de você ter lido o diário de Anne Frank e você disser para alguém, eu acho, a pessoa vai perguntar o que, que você acha. Aí olha aí para a frase, a resposta ela está bem aqui, ó. Acho que a vida dura para os judeus. Só que dentro desse complemento do verbo, tudo isso que está nesse quadro marcadinho aí para você é o complemento do verbo, ok? Só que dentro desse quadro nós temos uma outra relação que eu marquei aqui, ó. A vida, e aí você tem uma informação dura para os judeus. Então, eu tenho uma relação maior, que é do verbo, com o complemento marcadinho aqui. E eu tenho dentro desse complemento uma relação menor, que é do adjetivo dura com o substantivo vida. Isso significa o quê, professora? Que esse predicado é um predicado. Aprende aí o nome. Verbo nominal, por quê? Aqui eu tenho um predicativo. Que foi que eu falei para você? Que os predicativos, eles são o quê? Essa palavrinha é um adjetivo. E eles estão presentes nos predicados verbonominais. Olha só, no diário íntimo, esses predicados verbonominais, eles são usados, como você está acompanhando aqui, anotadinho, e para você fixar aí com você. Em geral, no diário íntimo, os predicados verbonominais são usados para apontar o que nós chamamos de subjetividade, pois o que nós vemos nestes textos são as impressões de quem os escreveu. Então, você vai pensar comigo. Eu tenho um diário íntimo aqui, que foi um texto verdadeiro, escrito por uma adolescente que viveu os mesmos problemas que você vive ou que viveu situações muito parecidas com as de alguém que você conheça. Nesse texto, eu tenho as impressões dessa garota. E as impressões, as qualificações, as caracterizações, elas são construídas por meio de adjetivos. Só tem um detalhe. Quando eu estou contando uma história, eu preciso de verbos para que eu conte essa história. Quando eu construo a história e eu me utilizo de verbos, eu construo orações e nessas orações eu uso adjetivos ou para falar do sujeito ou para eu classificar alguma coisa que eu estou informando, eu estou colocando as minhas impressões através desses adjetivos. Quando nós falamos na aula de adjetivos, eu falei, a subjetividade é exatamente isso, são as suas impressões aparecerem no texto que você está escrevendo. E um texto como um diário íntimo, ele é um texto muito rico de informações pessoais. O que acontece? Para nós pensarmos a respeito de duas informações, acompanha isso que você precisa anotar aí também. O relato de pensamentos no diário íntimo implica subjetividade, visão pessoal de fatos e valores atribuídos a eles. Por isso, a observação dos adjetivos nos predicados verbonominais. Então, hoje nós aprendemos sobre um tipo de predicado específico, que é o predicado verbonominal, que é constituído de um verbo significativo e mais um predicativo. Então,
esses predicados verbos nominais, eles vão sempre apontar certa subjetividade. A outra informação para você acompanhar aí é um diário íntimo, aqui a segunda informação para você, apresenta a si mesmo como interlocutor, pois em geral existem confidências para si mesmo, exceto os que são obra literária, como é o caso, para você pensar na capa aqui de novo comigo, do Diário de um Banana. Esse texto aqui, ele foi escrito criado para que ele se tornasse um texto literário, para que ele se tornasse uma obra. Esse texto aqui, ele foi criado como diário e depois ele virou obra. Então, quando a Anne escreveu, ela provavelmente não pensava na Kitty como uma outra pessoa, ou pensava, mas a ideia, e isso eu vou incentivar você a fazer, é que você escreva pensando em você estar contando para uma outra pessoa, que no fundo essa outra pessoa acaba sendo você, porque ali no ato da escrita sobre o seu diário, o seu interlocutor acaba sendo você mesmo, e era isso que a Anne fazia. Ela criou um personagem fictício e deu o nome de Kitty para o diário, mas ela acabava escrevendo para ela mesma. Ela tinha grandes conversas com ela mesma, relatando aqueles fatos todos lá. Eu tenho para deixar para você hoje um desafio de escrita, para você pensar no que você vai fazer a partir dessa aula em que você aprendeu sobre os predicados verbo-nominais e que você já sabe também o que é um diário íntimo e qual é a estrutura desse diário. Se você não fixou, volta lá um pouquinho a aula, se você estiver assistindo no canal. Se você não tiver, eu vou reforçar aqui para você, ó. Quando você vai escrever um diário íntimo, aqui você tem a informação no comecinho da data em que você está escrevendo aquilo ali e em seguida aqui você tem o nome da pessoa com quem você está falando. E aí você vai criar o que você quiser. Acompanhe aí comigo esse desafio da escrita para ver se você se sente confortável para você escrever. Mesmo em tempo de pandemia, muitas pessoas têm vivido sem refletir sobre como estão as suas vidas, mas a escrita pode mudar isso. Você já parou para pensar a respeito de como está sendo a sua vida nesse momento? Você já parou para pensar em tudo que você está fazendo? A gente vai desafiar você. Escolhe um meio para fazer os registros do seu dia a dia antes de você voltar à escola. Pode ser um perfil em uma rede social, um blog ou um caderninho. E aí você vai ficar bem à vontade para falar dos seus dias sem uma rotina normal. Não tem como a gente pensar que essa rotina que nós estamos vivendo é uma vida normal. Você pode escolher o tom do seu registro, você pode contar isso de forma irônica, você pode contar isso com humor, você pode ser reflexivo, você pode ser crítico, porque era isso que a Anne fazia. Lembre-se de que as suas impressões sobre o mundo ao seu redor, elas são muito importantes. Então, fica aqui esse desafio para você escrever. Se você tem um professor de português ou tem um contato da sua escola, você pode pedir ajuda dele para você prosseguir nesse exercício de escrita. Nós vamos ainda organizar uma maneira de o seu texto ele chegar até a escola. Quando nós voltarmos aos nossos momentos de aula presencial, com certeza você vai ter muita coisa interessante para contar. E aí você também aproveita para exercitar esse momento, exercitar nesse momento a sua escrita. Quer seja ela uma escrita através de poema, através de relatos, através de coisas que você observou durante o dia, de maneira divertida, como foi colocado lá no desafio, de maneira crítica. Tem tanta coisa acontecendo no mundo com as quais você provavelmente não concorda, ou que chatearam você, ou que entristeceram, ou que deixaram você muito alegre, porque nesse momento nós não estamos vivendo só coisas ruins. Pessoas estão sendo curadas, a gente já vai daqui a pouco poder voltar para a escola, seguindo as normas recomendadas pelas autoridades para que a gente fique em segurança, mas com certeza você tem coisas para contar e você pensa a respeito dessas coisas. E exercitar a escrita é importante por dois motivos. Um, porque você precisa melhorar a sua escrita. O tempo todo nós precisamos fazer isso. Eu preciso, mesmo sendo a professora de português, eu preciso sempre estar aprimorando a minha escrita. E o outro momento
momento, é porque a gente quer sim saber a sua opinião. O que você pensa a respeito do mundo ao seu redor, como eu coloquei lá no desafio, é importante para a gente da escola, é importante para o seu professor. E quem sabe um dia você ainda não vira uma Anne Frank que tem o seu relato sobre um tempo de isolamento social, um momento que está sendo difícil na sua vida e que ninguém esperava, assim como ela não esperava viver confinada num lugar, você também tenha relatos muito legais para falar a respeito desse período, ou você tenha coisas muito importantes para registrar, para você refletir também a respeito daquilo que você está vivendo. É isso, eu espero que vocês tenham memorizado os nomes dos tipos de predicado, que são 3, verbal, nominal e verbo nominal. O mais importante da aula de hoje foi o predicado verbo nominal, que aponta para você a questão da subjetividade, do uso de adjetivos para você construir as ideias que você está falando. E nas próximas aulas a gente vai continuar ampliando essas ideias a respeito dos tipos de predicado e para que eles servem na hora de nós construirmos um texto. É isso, até a próxima aula, fiquem bem.